Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Profeta Ezequiel, capítulo 37, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Amém? Amém. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai celestial, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, porque nós cremos que o Senhor é o Deus que pode trazer vida àquilo que está morto. O Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus que opera onde o homem não opera, Senhor. O Senhor é aquele que pode ir nas nossas impossibilidades, o Senhor é aquele que pode ir naquelas situações absolutamente impossíveis aos olhos humanos, e o Senhor pode restaurar tudo aquilo que aos nossos olhos humanos está morto. E nós cremos assim, declaramos isso que nós cremos nessa noite e entregamos a Ti, Senhor, cada uma das nossas impossibilidades, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu gosto de uma maneira particular desse texto da palavra, sobretudo naqueles dias em que as coisas se tornam absolutamente impossíveis aos nossos olhos humanos.
E são tantas as nossas impossibilidades, são tantas as nossas dificuldades, e eu tenho me acostumado a esperar por aquilo que é improvável, por aquilo que as pessoas dizem: olha, isso aí não tem jeito, essa situação não tem saída, essa situação não tem respostas. E essas situações me desafiam a buscar o Deus das respostas, a buscar o Deus das possibilidades, aquele Deus que opera aonde o homem não opera. E eu me recuso a perder a esperança diante das situações. Este livro profético, ele é cheio de visões, ele é cheio de parábolas vivas e de atos proféticos, usados por Deus para ministrar de forma sobrenatural e espetacular ao seu povo, em meio a um período muito difícil, que foi o período de cativeiro do povo de Israel sob o jugo de Babilônia. 70 anos de cativeiro, uma situação desesperadora, mas o Senhor levanta esse homem de Deus. E é interessante que o significado do nome Ezequiel é Deus fortalece. E é muito interessante quando nós estamos estudando um texto para trazer uma palavra, é sempre oportuno nós descobrirmos o significado dos nomes, dos lugares, o nome das pessoas, porque invariavelmente nessa descoberta, nestes significados, nós elucidamos determinadas situações referentes ao texto. E este homem, cujo significado do nome era Deus fortalece, foi exatamente ele usado por Deus, enviado por Deus ao seu povo cativo, para levar encorajamento àquele povo. Então, tanto os atos proféticos quanto as visões e parábolas, elas nem sempre têm uma compreensão fácil. No texto que lemos, o Espírito de Deus conduziu o profeta, num momento desolador, até um vale de ossos sequíssimos, inclusive branqueados pelo sol, e espalhados pelo chão na superfície de um vale. Eram esqueletos de cadáveres já decompostos. E o que me chama a atenção é que esses cadáveres, esses ossos, não eram esqueletos arrumadinhos, não, eram osso desencontrados, era um verdadeiro caos ali, a situação era uma situação desesperadora. E o Senhor deseja trazer ao seu povo oprimido, espiritualmente morto e subjugado, uma mensagem de esperança. E você pode dizer: como é que o Senhor vai trazer uma mensagem de esperança se o Senhor usa uma visão como esta, uma visão mais desoladora ainda do que a própria situação em si? Mas nós vamos entender por que o Senhor fez isso. Eu acho que, sinceramente, esta não é uma visão que nenhum de nós gostaria de ter no momento das nossas dores mais profundas, nos momentos das nossas depressões, angústias profundas de alma. Eu acho que nenhum de nós gostaria de ter essa visão. Apesar de nós vivermos em um tempo no qual as pessoas são atraídas por cenários de tragédias, e eu queria fazer até um parêntese aqui e chamar a atenção da igreja. Quanta coisa, quanto lixo nós temos permitido que entre nas nossas casas com a nossa permissão. São notícias de tragédias, são notícias de crimes bárbaros, são notícias de coisas terríveis que têm acontecido à nossa volta. E nós abrimos a porta da nossa sala, muitas vezes dos nossos quartos, e permitimos que essas coisas entrem ou adentrem as nossas casas de uma maneira talvez até irresponsável. Novelas que não trazem nenhuma edificação estão ali dentro das nossas salas, com a nossa permissão, e muitas vezes nós chamamos a família para assistir. É
tempo de nós pararmos um pouco para filtrar aquilo que tem entrado nas nossas casas. Vamos voltar para o texto. É necessário que olhemos para essa visão através dos olhos do profeta Ezequiel, sempre que as coisas para nós se tornam desoladoras. Eu sei que no nosso meio há muitos, hoje mesmo, que estão absolutamente desesperançados, achando que a situação que estão vivendo não tem saída. Mas eu, como disse no início, eu me recuso a acreditar nisso. Nós servimos a um Deus de cujas mãos vêm todas as possibilidades. Aquela situação, aquela saída que nós nem cogitamos, essa saída vem de Deus. Amém. Então eu queria que você hoje, em nome de Jesus, você saísse daqui com a sua esperança renovada, dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor pode. Há momentos em nossa jornada cristã que somos inclinados a desistir de tudo. Isso acontece tanto pessoalmente quanto em termos nacionais, quando temos experimentado uma sensação de desamparo, de descrédito, sobretudo em relação às instituições, que são a cada dia menos confiáveis. Em meio a tudo isto, é sempre renovador olharmos para aquele vale de ossos sequíssimos e ver aquilo que o Deus do impossível é capaz de fazer. O povo de Deus estava debaixo do jugo de Babilônia, havia desistido de Deus e de suas promessas, havia voltado as costas para ele em detestável desobediência e apostasia. E mais uma vez eu quero chamar a atenção da igreja, porque nas horas das nossas dores mais atrozes, nós temos dois caminhos a seguir: ou correr de Deus, ou correr para Deus. E correr para Deus é o caminho mais provável das nossas vitórias. Porque uma coisa que eu estava até conversando com a minha nora agora à tarde, eu estava dizendo a ela: o adversário é tão teimoso, ele é tão persistente, que muitas vezes você está vivendo uma situação, você está orando por uma situação, você está clamando ao Senhor por uma situação, e você está naquele caminho da vitória, muitas vezes se fortalecendo em Deus, buscando em Deus saídas, e de repente emergem da sua memória situações lá de trás que lhe abatem. Então cuidado com as distrações quando você estiver no meio de uma batalha espiritual muito intensa. Então, quando as nossas impossibilidades elas chegam ao ápice, chegam ao ponto mais alto, nos lembramos desse cativeiro judeu em Babilônia e redescobrimos a esperança. Um outro profeta também foi usado ali, foi o profeta Jeremias. Ezequiel foi levado cativo para a Babilônia, mas Jeremias ficou em Jerusalém, também foi usado por Deus para levar encorajamento àquele povo através de uma carta tremenda no capítulo 29 do seu livro profético. E Jeremias escreveu um livro chamado Lamentações, e esse livro foi escrito como um funeral, como um hino fúnebre para um funeral nacional. A nação estava se sentindo espiritualmente morta, e é oportuno nós lermos o livro das Lamentações. Talvez seja difícil para nós hoje, que vivemos num país até aqui livre, onde nós podemos entrar e sair, abrir a porta da igreja e pregar a palavra com liberdade. Talvez seja para nós difícil imaginar a situação de um cativeiro de verdade. Ali só se pensa numa coisa, dia e noite: liberdade. E quando ela não vem, fica só a tristeza, a dor, o luto, o cheiro de morte, de desesperança, a desolação.
E era essa a situação do povo de Deus no meio daquele cativeiro. Então, no meio desse quadro desolador, Deus toma o seu profeta em espírito e o transporta, não para um lugar aprazível. Muitas vezes uma pessoa está passando por uma situação muito difícil e a gente diz assim: olha, eu vou levar você para dar um passeio, vou levar você para ver uma coisa diferente. Eu me lembrei agora da nossa irmã Ângela, era irmã da nossa irmã Rosinha, passou um tempo conosco e hoje está com o Senhor. E quando ela estava muito angustiada, ela disse que queria ver sapato. Há quem goste, né? Então ela queria ver sapato. Quando a coisa estava muito feia, a depressão queria pegar ela e dizer: vamos ver sapato? E Rosinha às vezes estava meio depressiva. Ela disse: Rosinha, não fica assim não, vamos ver sapato. Bom, há quem goste. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o Senhor, Ele não leva Ezequiel para ver sapatos. O Senhor não leva Ezequiel para dar um passeio na praia, um lugar maravilhoso, agradável. Não, o Senhor leva o profeta para um lugar que tinha cheiro de morte por todos os lados. E o que será que isso quer dizer? O que é que o Senhor quer nos ministrar nessa noite? E às vezes nós precisamos de um choque de lucidez nas nossas encrencas mais profundas. E é preciso que nós olhemos para as nossas próprias situações e entendamos que ali não há saídas humanas. Para que quando a vitória chegar, nós possamos glorificar intensamente o nosso Deus, porque dele vem nossas saídas, dele vem as nossas possibilidades. O que Ezequiel vira não eram esqueletos inteiros, arrumadinhos, bonitinhos, não. Era tudo desordenado, osso sobre osso, misturado de todo jeito, tudo muito seco, sem a menor possibilidade de haver um só vestígio de vida. Então, para que a gente entenda também o significado espiritual disso, para um judeu ser levado para um lugar que cheirava a morte, era mais desolador ainda. O Senhor tem sempre promessas de restauração para aqueles que estão mortos até nos seus delitos e pecados. Se o Senhor pode restaurar um espírito morto em seus delitos e pecados, não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Amém. Eu não sei como anda a sua vida. Se você entrou aqui e você nunca fez uma decisão pessoal por Jesus, você nunca fez uma oração de entrega da sua vida a Jesus, e você quer fazer essa oração hoje, o dia é hoje. Se você escutou essa palavra, seu espírito morto foi vivificado e você compreendeu aquilo que o Senhor deseja ministrar, é dia de você sair daqui de posse de vida. E se você também está vivendo um momento desolador, seja em que área for, hoje é dia de Deus operar da mesma maneira como operou no passado, porque o Senhor é o mesmo. Amém. Jesus é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Amém? Amém. Então a visão dada ao profeta diz respeito num primeiro momento à nação de Israel, que se sentia morta, mas tem aplicação na vida de todo servo, de todo ministério, de toda vida que precisa de um renovo. E quantos aqui reunidos hoje o Senhor trouxe de propósito esses amados? Quantos de nós estamos precisando de ser renovados por Deus? E eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta. Nós vamos acompanhar os passos do profeta nessa visão, e que à medida que nós vamos ouvindo a palavra, que você possa deixar que o Senhor ministre ao seu coração e você não saia daqui sem a posse dessa vitória que está vindo do céu, em nome de Jesus. Amém. Primeiro passo dessa visão do profeta, nós encontramos nos versículos 1 a 3. O Senhor confronta o profeta, fazendo tomar consciência da verdadeira dimensão do problema. Versículos de 1 a 3. Veio sobre mim a mão do Senhor,
Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Que resposta sábia do profeta. Ezequiel aqui, ele poderia ter contra-argumentado, ter dito algumas coisas, ter dado algumas sugestões a Deus, mas ele foi extremamente sábio. Ele olhou para aquilo tudo, tomou consciência daquilo que estava à sua volta, e a resposta não poderia ter sido melhor: Senhor Deus, tu o sabes. O Senhor, ele faz o profeta andar ao redor daquele vale, faz ele observar a situação daqueles ossos. Eles estavam sequíssimos, e o Senhor pergunta ao profeta, como eu disse no início: poderão reviver esses ossos? Se o Senhor chegasse para você hoje, fizesse com você o que fez com o profeta Ezequiel, fizesse você ir até onde está o seu vale de ossos secos, e o Senhor fizesse você andar ao redor daquele vale e fizesse a você essa pergunta: será que você poderia responder da mesma maneira como o profeta respondeu? Ou você teria sugestões e achismos para trazer para o Senhor? Precisamos nos posicionar, identificar o nosso problema. E eu pergunto a você: quem, humanamente falando, poderia devolver a vida a ossos sequíssimos, branqueados pelo tempo, amontoados no fundo de um vale? Quem poderia ou quem poderá devolver a vida a um casamento morto? Quem pode trazer saúde a um corpo assolado por uma enfermidade incurável? Quem pode devolver a dignidade de voltar ao mercado de trabalho a alguém de meia idade considerado ultrapassado por um sistema injusto? Quem pode trazer vida a relacionamentos partidos, aquele sentimento que acabou? Quem é que pode restaurar aquilo que está morto? São ossos sequíssimos que por si mesmos não podem reviver. Quem é que pode restaurar, regenerar espíritos mortos em seus delitos e pecados? Pessoas que nós olhamos e dizendo: aquilo ali não tem jeito. Não tem jeito para nós, mas para Deus tem. Amém. Então, meus amados, precisamos descobrir o lugar dos nossos ossos secos. Quem pode trazer restauração a uma falência financeira irremediável? Deus pode. O Senhor é dono do ouro e da prata. Não há impossíveis para o Senhor em todas as suas promessas. O Senhor é o Deus que tudo pode. É Ele quem vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então, absolutamente tudo é possível para Deus. O segundo passo da visão do profeta, ele, em primeiro lugar, ele foi chamado a ter a verdadeira dimensão daquilo que estava acontecendo com a nação de Israel. E o segundo passo, o profeta é chamado à ação. Versículos 4 a 8 dizem o seguinte: disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles,
e cresceram as carnes, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. O que é que você tem profetizado sobre as situações que o assolam? É impressionante porque uma hora nós estamos cheios de fé, crendo que Deus vai fazer, outra hora nós desdizemos tudo o que dissemos antes. O Senhor esqueceu de mim, o Senhor não vai fazer isso, eu estou perdido, a minha situação não tem jeito, isso é um caos. Cadê a fé de antes? E o Senhor disse: profetiza, filho do homem. Ezequiel havia profetizado lá atrás, capítulo 6, versículo 2 e 36, 1, para as florestas, para os montes e para as florestas. E aqui ele recebe ordens de Deus para profetizar para ossos mortos. Isso parece loucura, mas a sabedoria de Deus é loucura para o homem natural. E nós não estamos falando hoje à noite de naturalidade. Nós estamos falando de sobrenaturalidade. É preciso voltar a crer no sobrenatural de Deus. É preciso dizer com a nossa boca que o Senhor é o Deus que vai restaurar. O nosso Deus é Deus de restauração. Não houve mudança efetiva no vale enquanto a palavra não foi falada, não foi pregada. A palavra, ela é geradora e sustentadora da vida. A palavra de Deus é viva e eficaz, diz o autor de Hebreus. Ela não apenas tem vida, mas dá vida. Jesus disse: as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. O profeta é chamado à ação. E eu pergunto: você, de que maneira você tem agido? Com murmurações, com palavras amaldiçoantes sobre a sua própria vida e sobre a sua própria situação? Ou você tem crido com toda a força do seu coração que o Deus ao qual você serve é um Deus que vai reverter tudo isso em bênção e vai restaurar todas as coisas para a honra e glória do seu nome? Aleluia. Ezequiel creu, obedeceu, e à sua ordem começou um grande mover. Os ossos começaram a se mexer, buscando cada osso ao seu osso. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando você se levantar, quando você, debaixo do comando do Espírito, começar a profetizar sobre esta situação que está vivendo hoje, é possível que haja um grande reboliço, que haja um grande mover, um barulho de osso sobre osso, e você tenda a se apavorar, achando que a resposta não vem de Deus, e vem. Esses ossos precisam encontrar os seus ossos, esses ossos precisam se encaixar em seus ossos, esses esqueletos precisam ser preparados para que as carnes cresçam, os tendões cresçam, para que possam receber o Espírito. Os esqueletos recobriram-se de carnes e de peles, de modo que um grande exército parecia adormecido no fundo do vale. Deus é Deus de organização, de unidade, de ordem. A palavra do Senhor é especialista em colocar ordem no caos. Mas ainda faltava algo essencial. Faltava vida. Então é preciso que a gente vá para o terceiro passo da visão. O Senhor ordena que o profeta complete a obra. Versículos de 9 a 14 dizem o seguinte: então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura,
e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Aleluia! Aleluia. Eu creio nisso. Eu creio com toda a força do meu coração. Talvez muitos de nós, a essa altura da visão, já nos contentássemos com o exército refeito e dormindo na superfície do vale. Mas Deus queria mais. Às vezes eu vejo um grande mover nas vidas e tem pessoas que dizem assim: se melhorar, estraga. Para com isso. Deus é um Deus de obra completa. Deus não faz obras pela metade. E Ele quer renovar aquilo que está morto em nós. Aquilo que precisa de regeneração à nossa volta. Ele queria que a obra fosse completada. E para isso foi necessário perseverança do profeta para ir até o fim. O Senhor instruiu o seu profeta como deveria agir para completar a obra. Quando Ezequiel, mais uma vez em obediência, proferiu a palavra viva de Deus, então o Espírito, o fôlego de Deus, entrou nos corpos adormecidos. Eles adquiriram vida e se colocaram de pé, um exército sobremodo numeroso. A palavra hebraica para espírito, ela tem uma sonoridade que parece água correndo, água corrente. A palavra é ruach. É água que corre. E o Espírito entrou naqueles corpos mortos, embora todos recompostos. E aquele exército numeroso se colocou de pé, já cheio do Espírito. E é assim que o Senhor quer fazer nas vidas. É assim que o Senhor quer fazer nos relacionamentos. É assim que o Senhor quer fazer nas finanças. É assim que o Senhor quer fazer nas situações absolutamente caóticas que estão à nossa volta. Mas é preciso que nós creiamos. É preciso que nós perseveremos na visão daquilo que Deus pode fazer até o fim. Que você não venha esmorecer no caminho, porque você acha que as coisas têm que acontecer no seu tempo. Posicione-se. Espere o agir de Deus. Persevere até o fim. E não se distraia com aquelas coisas que o adversário coloca ao nosso redor para tirar a atenção nossa, da nossa vitória, daquilo que Deus tem para nós. Amém. Porque se você se distrair, você perde a sua bênção. O versículo 11 diz que esse vale é toda a casa de Israel, que dizia: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Quantos de nós não temos dito a mesma coisa? Deus não tem operado, Deus não tem feito, Deus não escuta a minha oração. Quantos de nós temos trazido palavras proféticas contrárias àquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas? O Senhor quer e o Senhor vai. E se nós crermos, nós veremos a glória de Deus nessa situação. E eu quero ver muitos testemunhos de vida para aqueles que estão lá fora, para aqueles que não conhecem o Deus a quem você serve. Eu quero ousar dizer nessa noite: o Senhor está restaurando o seu vale de ossos secos. Amém. O Senhor está levantando a sua vida, o Senhor está restaurando a sua vida, o Senhor está mudando a sua história, o Senhor está fazendo um grande mover nessa noite, e que você não saia daqui sem crer profundamente naquilo que Deus diz a você nessa noite, em nome de Jesus. Que o Senhor está requerendo hoje de cada um de nós. Em primeiro lugar, posicionamento. Identifique onde estão os seus ossos secos: casamento, relacionamentos, área financeira, saúde.
vida espiritual caótica, certifique-se que não há nada humano que se possa fazer e diga isso a Deus. Diga: Senhor Deus, Tu o sabes. Não há nada que eu mesmo possa fazer, mas o Senhor sabe. Segundo lugar, ação. Deus o chama à ação. Então haja, profetize, ministre a palavra de Deus, creia e veja o sobrenatural de Deus mover-se a seu favor. E cuidado com aquilo que você obriga o Espírito de Deus que está em você a ver. Cuidado com os programas, cuidado com os filmes trágicos, cuidado com as novelas imundas que você tem assistido e você tem obrigado o Espírito de Deus que está em você a assistir. Você quer vitória? Consagre-se. Entre em ação para que Deus haja na sua vida. Terceiro lugar, Deus está requerendo de nós perseverança. Ir até o fim. Não desistir no caminho. Não desista no meio do caminho. Espere que a obra esteja completa. Só o Espírito Santo é capaz de encher de vida essa situação, em nome de Jesus Cristo. Eu queria muito orar por você agora. Aqueles que identificam os seus vales de ossos secos, eu queria pedir que você ficasse de pé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos louvar e bendizer o Teu santo nome nessa noite. Eu quero Te agradecer por essa palavra de vida eterna, essa palavra de restauração. Que o Senhor possa soprar sobre esses vales de ossos secos o Seu Espírito, Senhor. Que esse ruach de Deus seja soprado sobre a igreja nessa noite. Que esse Espírito de Deus seja soprado sobre cada área morta das nossas vidas. E que haja renovo, Senhor. Sopra, Espírito de Deus, sobre esses vales de ossos secos para que vivam. E que o Teu nome, Senhor, seja glorificado em cada uma dessas vidas. Em o nome do Senhor Jesus, nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, meus amados. Quero agradecer as orações